Boa noite, irmãos. Mais um domingo, com a graça de Deus, estamos prontos para continuar adorando a Deus. Nós agradecemos a presença do Espírito Santo que está no nosso meio. E também dos irmãos Altino, o Bruno, a Lenice, o Júnior, a Noemi. Louvado seja o nome do Senhor por todos esses irmãos que estão aqui conosco para a transmissão e também a participação deste culto. Nós agradecemos a Deus por isso. Nós também agradecemos a Deus porque nós sabemos que Deus está no comando, está cuidando de tudo, está cuidando dos nossos amados, de nós, da nossa igreja. E eu quero nesse momento pedir os irmãos para continuarem contribuindo do jeito que tem sido. Eu quero louvar a Deus, porque a nossa igreja, mesmo em época de pandemia, tem recebido a fidelidade dos irmãos, como em épocas presenciais. Você deve estar vendo a conta da igreja, o Pix da igreja. E por favor, continue fiel a Deus, porque a nossa igreja tem ido muito bem. O Senhor tem usado você, meu irmão, para a manutenção desta obra. E nós por isso agradecemos a Deus também pelo seu trabalho, pelo seu ganha-pão, pela sua vida de uma forma geral, pela vida da sua família e pelas vidas de todos aqueles que você ama. Muito obrigado a todos. Nós queremos agora orar, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de culto. Bondoso Pai, nós te adoramos pela vida desses irmãos que aqui se acham comigo. Agradecemos pelo Espírito Santo, agradecemos pela tua presença e pela orientação que nos dás. Nós te louvamos, Senhor, por todos os atos que vamos fazer neste culto, que todos sejam aceitos, Senhor, e que sejam agradáveis diante dos teus olhos. Aceita, Senhor, a nossa adoração, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo é feito conforme o propósito de Deus. Vamos adorar o nosso Deus, adoremos. Boa noite, igreja. Vamos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, nos apresentando diante dele. Separe esse tempo para você realmente entrar na presença do Senhor aí na sua casa, na sala onde você está, no quarto, no seu celular. E dê graças ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito pela minha vida, pela sua vida, pela vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Deus tem agido nesses dias em nosso meio, amém? Vamos louvar ao Senhor. Aqui diante de ti, tanto para te agradecer, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver, graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, levante suas mãos aos céus, louvo-te, Senhor,
na escuridão tua luz, graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, meus pecados levados na cruz, graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor, graças dou, graças dou, graças dou, graças dou, com meu coração, com meu coração, e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor, graças dou, graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Aleluia! Você pode dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito por ti, por mim. Amém? Glória a Deus. Esse cântico que nós vamos cantar agora, nós cantamos ele no domingo passado. É um cântico profético. Fala sobre mim, sobre você, que nós devemos profetizar as boas novas do Senhor. Nós devemos profetizar a cura do Senhor. Sobre onde nós passarmos, sermos uma igreja que prega a cura, que prega a palavra do Senhor. E você pode fazer isso na sua casa e agora. Amém? Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, a bênção a quem Deus quer libertar. Declare: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca secarão. Desde o princípio, não cale seus lábios. Não vou calar meus lábios. Profetiza. Vou profetizar. Aleluia. Manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios. Não vou calar. Não se cale, não cale os seus lábios. Profetize. Manifeste a graça do Senhor através da sua vida. Aleluia. Abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará.
sobre tua vida, declare isso, sobre tua vida eu vou profetizar. Profetize sobre seu filho, sobre seu esposo, sobre sua família. Nenhuma maldição vai alcançar. Declare mais uma vez sobre sua vida. Sobre tua vida eu vou profetizar. Tenha fé, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial. Você crê cujas águas nunca secarão. Glória a Deus. As águas do Senhor não vão secar sobre a sua vida. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio. Amém. Aleluia, Senhor. Nós oferecemos a nossa vida, o nosso louvor diante de Ti nessa noite, ó Deus, como sacrifício vivo, Pai. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, meu ouvido oferecer. Ofereça ao Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, ó Pai, para Ti. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Por isso pode te adorar, Senhor. Te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. Cada dia eu queira mais e mais estar ao Seu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar, pois pra Te adorar.
Senhor, nós entregamos a Ti o nosso louvor. Nós fazemos dessa canção a nossa oração de entrega, ó Pai, que o nosso desejo é estar a cada dia mais perto de Ti, ó Deus. A cada dia estar diante de Ti, fazendo a vontade que está no Teu coração, ó Pai. Abençoa, Senhor, esse culto, abençoa a palavra, abençoa o nosso pastor, abençoa os irmãos que estão ouvindo esse culto, que vão ouvir a Sua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse louvor podia continuar, né? Que coisa gostosa! Parece que a gente está subindo para o céu. Louvado seja Deus pela vida desses irmãos aqui. Obrigado, Senhor, por eles. Aquele versículo que nós lemos, se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a segunda parte é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar exatamente sobre esse texto, apenas esse texto. E eu quero chamar a sua atenção. Você sabia que o grão de trigo, ele só produz uma nova planta se ele morrer? João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 12, fala que se o grão de trigo for jogado na terra e não morrer, ele vai ficar sozinho. Agora, se ele morrer, vai germinar e vai ter uma plantação de trigo. Meus amados irmãos, o trigo, passando pela morte, gera vida, transforma aquele momento de final de existência do grão, e dali brota a esperança. E eu quero que você olhe comigo nesse capítulo que nós estamos vendo, principalmente o 28, versículo 28, do capítulo 8 de Romanos. Preste atenção, uma coisa que todo mundo, quando lê Romanos, fala, é muito difícil a epístola de Paulo aos Romanos. Meus amados irmãos, tem pessoas que parece que tem que fazer um curso de teologia para aprender Romanos, de tão difícil que é a tal de Romanos. Os Romanos, ou escrevendo para eles. Tem alguns que vão para o seminário, estudam, saem de lá depois de formados em teologia e não sabem nada de Romanos. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 8, de 1 a 27, o apóstolo Paulo está fazendo uma demonstração para todos os que estão em Cristo. Presta atenção, todos aqueles que estão em Cristo, o apóstolo Paulo está descortinando um espetáculo na frente deles. De 1 a 27 do capítulo 8. Se você lê-lo, você vai falar, nossa, que enredo maravilhoso. Amados, o apóstolo Paulo está falando para eles que aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação. Aqueles que estão em Cristo têm o Espírito Santo que habita neles. Aqueles que estão em Cristo, os seus corpos serão transformados gloriosamente na ressurreição. Você está vendo o que a Bíblia está falando? Aqueles que estão em Cristo, os corpos serão gloriosamente transformados na ressurreição. Então o apóstolo Paulo está falando para aquele povo, porque os romanos não eram judeus, não eram crentes. Ali existia, igual o apóstolo Paulo era, ele era um judeu, mas era romano. Então tinha também esse pessoal que era heterogêneo.
E o apóstolo Paulo está falando para aquele pessoal que havia se convertido, que naquela época não tinha igreja presbiteriana, naquela época não tinha esse grupo de louvor, naquela época não tinha ainda os irmãos batistas, não tinha ainda os irmãos da Assembleia de Deus, não tinha ainda crente. O apóstolo Paulo estava anunciando, iniciando a anunciação do caminho. Aí ele fala para eles que não tem condenação, que o Espírito Santo habita e que todos terão gloriosamente a ressurreição. E o apóstolo Paulo começa a garantir a certeza de que eles são filhos de Deus. O apóstolo Paulo está fazendo um esforço para que eles entendam que eles são filhos de Deus. Você está vendo que o apóstolo Paulo está escrevendo para os crentes? De 1 a 27 é isso, eu estou falando isso para você entender depois, quando a gente for falar do capítulo 28. Ele vai alertando que o sofrimento por Cristo, o sofrimento de Jesus, foi por causa de muitos, foi por causa daqueles que ele está falando que são filhos de Deus. E esse sofrimento que eles também passariam, era para eles ficarem firmes, porque esses sofrimentos se tornariam insignificantes em comparação com a tão maravilhosa glória do amanhã. Entendeu isso? Vocês são filhos de Deus, mas vão passar pelo perrengue da vida, vão passar pelo cantinho difícil, vão passar pelo momento de agrura. Vocês vão chorar, vocês vão ficar doentes, vocês vão ter morte, vocês vão ter tudo quanto é coisa que vocês imaginarem nesta vida. Mas todos esses sofrimentos, perto da glória que Deus tem reservado para vocês, é insignificante. E o apóstolo Paulo continua falando para os crentes. Paulo assegura: vocês habitarão no céu, vocês habitarão na nova Jerusalém, vocês habitarão na nova terra. E ele adverte que até a criação geme de vontade de que chegue esse dia. E finalmente ele diz que o Espírito vai auxiliar os crentes na fraqueza. Vocês estão vendo? Romanos não é tão difícil assim. De 1 a 27, o apóstolo Paulo está passando um filme na frente deles, falando essas coisas. Olha que coisas lindas. E diz que o Espírito Santo vai auxiliar os crentes na fraqueza, vai interceder pelos crentes, vai acompanhá-los para que eles façam a vontade de Deus. O Espírito Santo vai fazer isso com você. Ele vai te auxiliar na fraqueza e vai te acompanhar para você fazer a vontade de Deus. Pode ver que se você for crente mesmo, quando você não faz a vontade de Deus, você fica numa tristeza, você não dorme, e você fala: para que eu fui contrariar Deus? Ninguém está sabendo, mas você não gosta. É isso que o texto está falando. Que o texto ainda diz que as coisas vão afunilando, vão chegando, igual no versículo 28, para que todas essas coisas se afunilem e levem para o bem de você, dos romanos, de todas as pessoas que amam a Deus. Então essas pessoas, no final, no versículo 28, está dizendo que tudo vai acontecer para o bem dos filhos de Deus. E ele arremata dizendo: todas as coisas que acontecem, acontecem por amor. E a morte de Jesus, Jesus morreu por amor. Meus amados irmãos, é aqui que nós vamos parar. Paramos no versículo 27. E agora nós vamos tirar do versículo 28 o tema que nós queremos falar e os argumentos que nós vamos fazer. E é tudo rapidinho para você prestar atenção. Qual será o nosso tema? É que nós vamos, segundo o texto,
pegar as dores que nós passamos nesse mundo ao nosso favor. Vamos transformar essas dores em oportunidades. Vamos transformar essas dores de forma que essas dores venham corroborar para que nós tenhamos mais ânimo em avançar. Você já ouviu falar um provérbio português que tem alguns que dão para ele autoria como se fosse Buda, mas é um provérbio português que fala: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere." Entendeu isso? Você pode ser igual um sândalo. O machado vem e arranca-lhe uma lasca e o machado sai perfumado, porque o sândalo só tem perfume para dar. Quando o texto fala para nós que as dores têm que ser usadas ao nosso favor, nós olhamos o apóstolo Paulo no versículo 28, como eu li para você: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Quando ele fala sabemos, ele poderia dizer assim: "Vocês sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Ele podia falar: "Vocês sabem disso." Mas ele não fala assim. Ele fala: "Nós sabemos, vocês sabem, mas eu também sei." Por isso que o texto fala: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Então o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, ele está declarando que sabia. E o apóstolo Paulo tinha uma experiência boa. Eu quero que você preste atenção nessa experiência. O apóstolo Paulo, por causa de Cristo, ele perdeu o emprego público. Ele era do exército. Ele tinha vitaliciedade no emprego dele. Vem Jesus, encontra com ele, ele que tinha poder, agora começa a ser perseguido. E aí? É só encontrar Jesus, a vida atrapalha desse tanto? A vida fica ruim? Porque o que a gente vê pregando por aí é uma prosperidade mentirosa. Venha para Cristo que você vai passar no seu concurso. Mentira! Aqui o apóstolo Paulo, que era concursado, perdeu o emprego público. O apóstolo Paulo, quando ele fala: "Nós sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus", ele ficou cego. Ele sabia que o desemprego colaborava para quem ama a Deus, ficar cego colaborava para quem ama a Deus. Ele fugiu por um cesto da cidade que ele foi pregar a primeira vez, para Damasco. Ele estava em Damasco. Ele teve que fugir por um cesto. Ele sabe que a fuga também colabora para aqueles que amam a Deus. Ele foi preso, ele sabia que a prisão também colaborava para aqueles que amam a Deus. Ele foi arrastado para fora da cidade e ele sabia que esse tipo de perseguição também colaborava para aqueles que amam a Deus. Amados, e aí nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele tinha uma dor que latejava, que pulsava dia e noite, e ele por 3 vezes ele pediu para Deus: "Senhor, tira de mim essa dor, afasta de mim esse espinho na minha carne." Ele sabia que o espinho na carne colaborava também para ele que amava a Deus. Amados, presta atenção. O apóstolo Paulo fala: "Nós sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus." O navio do apóstolo Paulo afundou, ele foi mordido por cobra, ele foi abandonado no cárcere, ele ficou no corredor da morte e ele morreu. Então, ele passou pelo cadinho difícil? E esse é o apóstolo Paulo. Só que ele transformou essas dores todas a seu favor. Ele transformou todos esses machucados, todas essas feridas, todas essas injustiças
que parecia que Deus não respondia a sua oração. Mas Deus estava respondendo, dizendo não, dizendo avance, avance com dor, avance para o cárcere, avance, vá em frente, vá para Roma, o seu navio vai afundar, a serpente vai te picar, mas continue avançando, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fico achando bonito mesmo esse texto aqui. Você sabia que o ouro, só depois que passa pelo fogo, que ele fica bom? Que ele fica depurado? Amados irmãos, passar pelo fogo, passar pelo cadinho difícil, passar pela dificuldade, é só para crente. Quem não tem Deus não entende isso. Quem não tem Deus se desespera, quem não tem Deus não tem esperança, e quem não tem Deus não tem o Espírito Santo para te socorrer. O apóstolo Paulo sabia que desemprego era para o bem daqueles que amam a Deus. Mas desemprego? E daí? A Bíblia que está falando, não sou eu não. Mas a doença a morte está aqui. Meu amado irmão, então, por favor, use as dores ao seu favor. Você tem experiência própria, e os seus irmãos também têm, que passa por dor, e a dor vai colaborar para o bem seu, da sua família, da sua igreja, da sua cidade, do reino de Deus. Segunda coisa, as dores a seu favor, além de ser uma experiência própria, você usando, você também tem que ver que as dores a seu favor, se você não procurar na Bíblia, você não vai entender também. Então use a Bíblia para que essas dores venham em seu favor, para que você transforme a dificuldade em bênção. Veja na Bíblia. Diz a Bíblia que Quis, o pai de Saul, as jumentas dele extraviaram. E o pai de Saul mandou Saul procurar as jumentas. E ele foi com um empregado. Procuraram a jumenta o dia inteiro, não acharam. Até que ao entardecer, ele falou, vamos voltar para casa que o meu pai agora não está mais preocupado só com as jumentas. Está preocupado conosco também, porque nós sumimos. Aí eles resolveram, eu vou contar a história só no que nos interessa aqui. Eles foram numa cidade, chegaram lá, encontraram o profeta Samuel, e ele ouviu de Samuel, Saul, as jumentas já foram encontradas, já estão lá na casa do seu pai. Você não entendeu? Que as jumentas sumiram só para você vir até mim. As jumentas são uma desculpa. Deus te chamou para ser rei. Eu vou te ungir. Você vai ser aquele que libertará Israel dos fariseus, dos saduceus. Você será aquele libertador de Israel. Então esse negócio da jumenta, ô Saul, é só conversa, é só balela. Nem seu pai sabia, mas isso é plano de Deus. Você saiu para procurar jumentas que sumiram, mas não era esse o fim principal. O fim principal era você ser ungido rei para a salvação de Israel em relação aos filisteus. Queridos e amados irmãos, quando você olha também a ressurreição do filho da sunamita, veja bem, o profeta Samuel, ele passava numa estrada e ele, todas as vezes que ele passava lá, ele tomava água, comia na casa de uma sunamita. E ele ficou tão satisfeito com aquela sunamita, que ele falou assim, o que você quer que eu te dou de presente, sunamita, que você é tão boazinha para mim, seu marido,
Aí ela falou: nada, eu já tenho tudo que eu quero. Mas resolveu então falar para ela: ó, eu estou vendo que você não tem filho, eu vou te dar um filho, eu vou falar para você o seguinte: daqui a 1 ano você está com seu filho. Ela falou: mas eu sou estéril, eu não tenho como ter filho. Ele falou: eu estou te falando, aí, você ganhou um filho de presente, de ser tão boazinha para mim. Então nasceu mesmo o menino. E o menino cresceu, já estava adolescente. O menino teve uma dor de cabeça, morreu. A mãe ficou desesperada. Aí ela correu atrás do profeta e falou: eu não te pedi filho, eu não te fiz mal nenhum, por que o meu filho morreu? Para que você foi me dar o filho? Só para ele morrer agora? Aí o profeta falou para ela: calma, vou lá na sua casa. Chegou na casa dela, o menino voltou a viver, ressuscitou, e aí ele entregou o menino nos braços da mãe, e a mãe falou: se não tivesse nascido esse menino, eu não teria visto esse milagre. Amados, espera aí, olha na Bíblia, olha na história, as coisas que aconteceram que pareciam ser más, mas eram coisas boas. Se você olhar, o azeite da viúva pobre, se não tivesse faltado azeite na casa dela, ela não teria pago as dívidas e nem teria azeite para o resto da vida como aposentadoria. Ela ter sido pobre foi onde ela ganhou a carta de alforria, ela ganhou azeite, mas uma fábrica de azeite que nunca parava de produzir azeite, a ponto de pedir tanques emprestados na vizinhança, e ela pagou todas as suas dívidas vendendo azeite, ainda teve azeite para o resto da vida, para a sua manutenção. Ela não tinha azeite, ela estava desempregada, ela era viúva, mas Deus tinha um projeto, um plano, é para a honra e glória de Deus, mas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos conhecer a Bíblia? Meus amados irmãos, se você olhar a história de Naamã, é igual a de José do Egito. Eu quero ler o texto de José do Egito, que é rápido, diz no capítulo 45 de Gênesis, a conversa de José com os irmãos. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para o Egito. José está consolando os irmãos e está dizendo para eles: não fiquem tristes, vocês não me venderam para o Egito porque vocês quiseram, mas Deus tinha um plano de vocês me venderem para o Egito. Vocês foram tão somente instrumentos de Deus para me venderem para o Egito, porque Deus usou vocês para que eu fosse para o Egito e me tornasse governador do Egito, para trazer alimento para Israel. Não fiquem tristes, meus irmãos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus, que amam a Deus. Se porventura você não ama a Deus, esse texto não serve para você, porque as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, as dores, elas são transformadas ao nosso favor. E o texto fala: todas as dores, porque o texto diz assim: todas as coisas, todas, não são aquelas que você escolhe. Você pode usar a seu favor todas as coisas que acontecerem, todas, sem exceção. Use-as a seu favor, se você amar a Deus. Todas as coisas, nenhuma coisa a menos, todas estão inclusas. As adversidades, todas estão inclusas. Os sofrimentos, todas estão inclusas. O desemprego, todas estão inclusas. A tristeza, não apenas prosperidade e alegria, não apenas prosperidade, alegria e felicidade. Quem sabe que o meu Redentor vive,
é porque ama a Deus. Quem sabe que o meu Redentor vive, e o apóstolo Paulo está falando, a minha graça te basta, foi isso que eu ouvi de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em Atos, Deus fala para Ananias a respeito de Saulo: vai à rua direita, lá você encontrará um instrumento escolhido por mim, para levar o meu nome perante os gentios. O apóstolo Paulo, ele foi agarrado, ele foi derrotado, ele foi escolhido por Deus, e esse era o instrumento que ele queria usar. Ele estava agora nas mãos dos servos de Deus. Meus amados, diz que ele levaria a palavra para os gentios, para os reis, para os israelitas. E aí Deus falou assim para Ananias: eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Oh, meus amados, o apóstolo Paulo foi tão bem-aventurado, o apóstolo Paulo foi tão cheio de sucesso, que ele sofreu todas aquelas coisas, mas quantos milhares e milhares e milhares e centenas de milhares foram salvos através da sua vida. E tem uma, ele sabia que se fosse para o céu era melhor ainda, e ele sabia que ele falava para nós, através da palavra: eu vou ficando por aqui, porque Deus tem um serviço para mim, mas se depender de mim, eu prefiro estar no céu. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quarta e última coisa: as dores são a favor, tão somente dos que amam a Deus. Se você não ama a Deus, as dores não serão transformadas para o seu favor, e sim pesadelo. Porque é o amor de Deus que nos faz assim. Deus é misericordioso com 1000 gerações dos que o amam. Ele será misericordioso com todos os que guardam seus mandamentos. Paulo anuncia que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Paulo, ele chega a dizer que os sofrimentos não se compara com tudo que Deus tem para nós, para aqueles que o amam. Paulo, ele diz, ele recomenda que nada nos separará do amor de Cristo, nada. Ainda que aconteça alguma coisa, nós vamos continuar amando Cristo, e o amor dele permanecerá em nós, e nós seremos dele. E aí ele vem recomendando e declina que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem privação, nem perigo, nem espada, e ainda por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. O apóstolo Paulo está deixando bem claro, para aqueles que amam a Deus é assim, é desse jeito. E nesse mundo que nós estamos vivendo, por favor, ame a Deus, entregue sua vida para Deus, viva para Deus, que tudo que acontecer é para a honra e glória de Deus, e para o seu bem, e para o seu favor. Meus amados, por amor de ti fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e Paulo afirma ter certeza que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades, nem coisas celestes, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa pode separar aqueles que amam a Deus do amor de Deus. Nada. Começa falando pela morte e vida. Você pode ter certeza que tudo colabora para o seu bem. Faça com que as agruras, as dificuldades da sua vida sejam convertidas em coisas do bem. Amados, Hebreus afirma que tudo o que é ministrado, tudo o que é enviado para servir em favor dos que herdaram a salvação. Paulo em Efésios recomenda fortalecer no Senhor, ele recomenda revestir a armadura de Deus, ele recomenda permanecer firme,
Ele ensina que a luta não é contra carne nem sangue, ele ensina a resistir o mal, ele ensina a viver a verdade, ele ensina a vestir a justiça, ele ensina a estar disposto para anunciar o evangelho da paz, ele ensina a empunhar o escudo da fé, ele recomenda a orar, suplicar o tempo todo, vigiar e perseverar e interceder por todos os santos. E ele arremata dizendo: não esqueçam também de orar por mim. Oh, meus irmãos, é isso mesmo. E aqui nós terminamos. Você quer transformar as suas dificuldades a seu favor? Tem que amar a Deus. Ah, mas eu não sei se eu amo a Deus. Você sabe. Se você leva a Deus a sério, e se você agradece a Deus pela sua vida, se você está satisfeito com a atuação de Deus na sua vida, independente da morte e da vida, independente do bem e do mal, você ama a Deus. Ame a Deus de todo o teu coração, para a honra e glória dEle, e para que a graça dEle seja abundantemente derramada na sua vida. Que Deus nos abençoe, e que Deus possa cuidar de nós. Não esqueça do sândalo que perfuma o machado que o fere. Transforme as pancadas da vida em perfume. Utilize todas as coisas para exalar o amor de Deus. E esses dias difíceis, não esqueça que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E agora, irmãos, ficai em paz em vossos lares. Agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a misericórdia eterna do Santo Espírito sejam com todos os que estão em seus lares, com todos os que estão espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.